Então a gente vai aprender aqui, ó, em João 4:46, que diz assim, ó. Veio, pois, novamente a Caná da Galileia. Quem? Jesus. Onde da água fizera vinho. Jesus estava novamente em Caná da Galileia. E ele já tinha feito o primeiro milagre. Então a notícia que Jesus estava operando milagres já estava se espalhando pelas regiões. E havia em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Então olha só isso aqui. Jesus ele estava aqui, ó, em Caná. Jesus estava aqui, ó. Tá bom? Jesus estava aqui. E lá em Cafarnaum, estava o filho do oficial doente. Pegou aqui? Jesus tinha chegado em Caná. E lá em Cafarnaum tinha o filho do oficial doente. E esse oficial, ele saiu daqui de Cafarnaum, ele saiu e foi até Jesus. Para quê? Para pedir para Jesus que viesse curar seu filho. Amém? Então olha só o que a gente leu aqui, ó. Veio, pois, novamente a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então a gente já aprendeu aqui, ó, que Jesus estava em Caná. O oficial, que é esse cara aqui, ele estava com seu filho doente lá em Cafarnaum. E ele foi até Jesus, para quê? Está escrito aqui, ó, no versículo 47. E este, quando ouviu que Jesus chegara a Galileia, veio até ele e rogou que descesse e curasse seu filho que estava a ponto de morrer. Então, quando o oficial do rei ouviu que Jesus estava em Caná da Galileia, ele saiu de Cafarnaum, deixou o filho doente dele lá e veio até Jesus e falou assim: Jesus, vá curar meu filho porque ele está doente, ele está à beira da morte. Aí olha só a resposta que Jesus deu para ele. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis jamais. Jesus falou para esse oficial que ele só creria se ele visse sinais. Sinais. Esse aqui é o primeiro tipo de fé. Tá? Então, o primeiro tipo de fé, primeira fé, é uma fé movida por sinais. Primeiro tipo de fé é uma fé movida por sinais. É igual a fé de Gideão. Ele pediu 3 sinais para Deus, se eu não me engano, 3 sinais, para ele poder ir fazer o que Deus mandou ele fazer. Tem pessoas que elas só acreditam se elas tiverem sinais. E Jesus falou para esse homem, ó, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Aí no versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então Jesus falou para esse homem, ó, você só vai crer se tiver sinal, né? E ele rogou que Jesus descesse com ele até Cafarnaum. Aí o texto diz aqui agora, no versículo 50, ó, vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera. Então Jesus não aceitou descer com ele até aqui. Jesus falou assim: não vou descer com você não, vai, porque o teu filho vive. Então o segundo tipo de fé, crer na palavra. Amém? O oficial, ele queria que Jesus desse algum sinal para ele. E Jesus falou assim, ó, crê na minha palavra, vai, o teu filho vive. Jesus falou para ele, ó, teu filho vive. Aí essa caminhada de Caná da Galileia até Cafarnaum, esse homem, a única coisa que agarrava ele até o filho dele doente era a palavra de Jesus, vai, o teu filho vive. Era a única coisa que sustentava ele. Então nessa caminhada aqui foi uma caminhada difícil, meu irmão. Porque a única coisa que ele poderia se agarrar era na palavra que Jesus deu para ele. Tem momentos da tua vida que a única coisa que vai ter na tua vida é uma palavra profética que Jesus liberou na tua vida. E esse homem, ele foi. Ele saiu de Caná e foi até Cafarnaum sem Jesus, mas com a palavra que Jesus liberou para ele. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. E a Bíblia diz, e o homem creu na palavra
que Jesus lhe disse e partiu. Ele partiu. Ele partiu crendo na palavra. Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Ele saiu de Cafarnaum, de Caná, e foi para Cafarnaum apenas agarrado na palavra que Jesus deu na vida dele. Aprende isso aqui. Tem momentos na tua vida que a única coisa que vai sustentar você é uma palavra profética. Você tem que ir nessa direção, naquilo que Jesus liberou sobre a tua vida. Para de ficar querendo ver sinais, para de querer ficar vendo milagres, para de querer ficar vendo alguma coisa para você crer. Ah não, eu só vou crer se Deus usar um vaso para falar comigo. Para de ser incrédulo. Deus não precisa mandar ninguém aí para falar contigo para você crer. Não, irmão Vitor, eu só vou crer se acontecer tal coisa na minha vida. Meu irmão, creia, porque Jesus já liberou a promessa sobre a tua vida. Jesus falou para esse homem: vai, porque o teu filho vive. Aí olha agora o versículo 51. E quando ele já descia, os seus servos saíram para recebê-lo e contaram-lhe as boas novas, dizendo: teu filho vive. Olha que forte esse texto. Olha que forte isso aqui, gente. Jesus não falou para esse homem: ó, vai, o teu filho vive? Quando ele foi embora, que ele chegou aqui, ó, na casa dele, que o filho dele estava doente, ele chegou aqui na casa dele, os servos dele saíram até o encontro dele. E a primeira coisa que os servos falaram para ele foi: teu filho vive. Olha que lindo isso. A mesma palavra que Jesus liberou sobre ele foi a mesma palavra que os servos disseram para ele quando ele chegou em casa. Por quê? Porque era uma prova de que enquanto ele estava caminhando, criando a palavra de Jesus já tinha chegado na casa dele antes dele, curado o filho dele. E quando ele chegou, as boas notícias já estavam prontas para ser entregue ao oficial. Querido, querida, quando você crê, a palavra de Deus vai na tua frente, quebrando barreiras, abrindo portas, transformando a tua vida, transformando a tua família, mudando a tua história. Enquanto você não entender que você precisa crer, sem precisar de sinais, sem precisar de algo aparente, você vai ficar frustrado e abatido. Esse homem creu. Ele creu na palavra que Jesus disse sobre a vida dele. Quando ele chega na casa dele, ele é recebido com a mesma palavra: vai, porque o teu filho vive. Olha que lindo isso. Como a palavra de Deus é poderosa. Aí o homem, só que esse homem ele ficou meio incrédulo ainda. Ele não acreditou 100% não, ó. E ele lhes perguntou: a que hora o seu filho tinha melhorado? E eles disseram: ontem às 7ª, e a febre saiu dele. Por que ele perguntou isso? Porque essa 7ª, que é equivalente a 1h da tarde, foi a mesma hora que Jesus falou para ele que o filho dele vivia. Então aqui ele creu que na mesma hora que Jesus falou que o filho dele vivia, o filho dele foi curado. Olha aqui, então o pai reconheceu que foi naquela hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele creu com todos os seus familiares e servos. A cura que Jesus fez na vida do filho dele fez ele crer e toda a sua família, todos os seus servos. Olha que lindo isso. O milagre que Jesus fez mudou a história do oficial, do filho dele e de toda a casa do oficial. Deus, ele vai operar na tua vida de uma maneira sobrenatural quando você não precisar mais de sinais para crer. Somente a palavra já basta para sua vida. Olha que lindo isso. Querido, querida, creia na palavra, porque ela já foi na sua frente. A palavra já foi na sua frente. Ela já chegou na sua necessidade. A palavra já vai na frente para resolver o teu problema. Porque aquilo que você não pode alcançar, a palavra liberada sobre a tua vida vai chegar. Então olha que lindo. O homem tinha o seu filho doente lá em Cafarnaum. Ele saiu de Cafarnaum para vir até Jesus em Caná. Chegando até Jesus, ele pediu um sinal. Jesus falou assim: não, eu não vou te dar um sinal, vou te dar só uma palavra. Vai, porque teu filho vive. Quando esse homem recebeu essa palavra, ele foi embora para casa atrás do seu filho, baseado em uma palavra: teu filho vive. E essa palavra, ele creu nela. E quando ele chegou lá, a primeira resposta que ele recebeu dos seus servos foi: Senhor,
chefe, teu filho vive. E foi a mesma coisa que Jesus tinha dito para ele. E ele creu que naquela mesma hora que o filho dele foi curado, foi a mesma hora que Jesus liberou a palavra sobre a vida dele. Irmão, creia na palavra do Senhor, porque Deus já está indo na tua frente, transformando a tua vida, alcançando tuas necessidades, resolvendo teus problemas, mudando a tua história, curando a tua vida. Amém? Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Recebe essa palavra no teu coração e creia, creia, mesmo sem sinais, mesmo sem mudar nada aparentemente diante da tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito.